Fala pessoal, quem estiver entrando aí já dá um ok aí, um feedback aí a respeito do som, como é que tá o som aí? Estão me ouvindo bem? Fala João, já terminaram lá? Tá dando um tempinho aqui para vocês terminarem lá pra... Olha ele aí, olha o cara aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Fala Leandro, como é que tá por aí? Tô vendo que aqui tá mais frio do que aí, né? Olha, tem dado uma melhorada no clima aqui, cara. Uma semana atrás aí estava bem gelado, mas agora está mais ameno, tá mais ameno. Ah, beleza. O João Bosco aí tá dizendo há quanto tempo? É poucos minutos, né? Mas valeu Poucos minutos. pela força aqui. O João tava lá. Um assunto bem interessante lá na live do João, que era as munições não letais, né? Ou Ah, menos letais, como estava tendo um debate lá, qual a nomenclatura usar. Muito interessante. Fala, Eduardo. Um abraço. Eduardo estava na inclusive live de eu ontem. recebi o livro dele hoje, ó. Do João aí. Vamos usar É, esse livro hoje. Vamos usar o já está livro do João valendo. Bosco e a live, o nome da live é em homenagem ao outro João, o delegado João, a João balística do Neto. caos. João da Cunha Neto, Isso, autor do livro. Já que você mostrou esse, deixa eu mostrar esse. O do João, do Joãozinho, como o Doc chama isso. ele. O meu ainda não Balística para chegou. os profissionais de direito, né? Então, vamos Isso. usar os dois aí para falar um pouco aí da sua história. Na verdade, hoje E aqui eu vou te- falar menos do que ontem. Você está aqui para falar um pouco da sua história aí. Primeiro você se apresenta e depois nós vamos contar o que é que aconteceu, né? Você vai contar com os detalhes o que é que aconteceu, qual é a relação disso com Sim, o tema da live, que é a balística do caos, né? Então manda ver aí. então tá. Antes de mais nada, Barros, ó, tem esse aqui também do Alan, Do Alan, show de né? bola. Tá? Armas de Fogo e a Legítima Defesa, a Desconstrução de Oito Mitos. Pronto, Eu esses daí acho são leitura obrigatória leituras aí. obrigatórias, exatamente. Bem como esse aqui. Você É. mostra um, eu mostro o outro. Do nosso amigo aqui, Gaspar, atirador de precisão lá do DOI, da PCDF. Só Agora, livro de leitura recomendadíssima, né? agora a minha munição acabou de livro. O meu do delegado João ainda não chegou, Mas você tá né? com uns bons aí já dá pra fazer uma brincadeirazinha boa. É, então tá, então vamos à apresentação, né? Bom, eu sou Leandro Antônio Miranda, sou natural daqui de Florianópolis, Manezinho da ilha. Eu atuei na Guarda Municipal por 15 anos, desde a primeira turma, do início da Guarda, em 2004. Aí, em 2008, a Guarda passou por uma modificação e recebeu o EPI Arma de Fogo, né? Calibre 380 CP, 2000 quanto você cel... falou? 2008. 2008, certo. Isso. Em 2008, a gente passou a trabalhar armado com esse equipamento de proteção individual que é imprescindível, né? Para o operador de segurança. E aí mudou um pouco a característica da guarda, né? Em 2008, eu também concluí Faculdade de Administração e Segurança de Trânsito. Depois, concluí a Faculdade de Direito. E agora, há pouco tempo, concluí a pós em Gestão de Segurança Pública. Tenho 43 anos, sou pai de dois filhos, casado com uma galega braba. E, resumidamente, é isso. Um apaixonado por armamento e tiro. Inclusive, quero mandar um abraço para o pessoal lá do Rancho Clube de Tiro, que é o clube onde eu sou filiado, meu amigo O Guimper. rancho, o rancho, Tá? o rancho vai ser referência aí no, em Santa Catarina.
Cara, o rancho tem uma proposta diferenciada dos demais aqui, sabe? Por ele ser boa parte, a maior parte dele outdoor, né? Ao ar livre, ele dá uma versatilidade de treinamento muito grande. E É, ele falou de ti, viu? Eu falei com o Guinter, ele disse assim, eu quero conversar com o Barros, quero trazer ele para cá para fazer uns cursos aqui com a gente. foi, ele falou com o Lira da Tactical Combat, então já está fazendo essa. Vamos ver se eu e o João Bosco a gente aparece aí para fazer Opa, uma dupla dinâmica aí na balística aí, ou balística ou opa, explosivos, o que o pessoal escolher aí a gente vai. então tá bom. Então vamos lá, vamos começar aqui. Você já se apresentou, eu não preciso, só vou mandar um alô aqui. Tem a perita Sidneia aí, especialista aí em balística aí da sua área aí, de Santa Catarina, tá aí, né? Então tem uma galera minha aí da minha regional, Pedra Azul, me cobrando o livro. Eu disse, tá no forno ainda, demora. Do João demorou 3 anos para fazer, para ele lançar. Eu ainda tenho mais um tempinho aí ainda para fazer algumas coisas, né? Alguns testes, alguns ajustes. Mas vamos lá. O que Inclusive, trouxe? Barros, Fala lá. só se tu me permite, mandar um abraço aí pro pessoal do IGP também, né, daqui de Santa Catarina, que são um pessoal aí que faz um trabalho de excelência, né, e depois eu quero entrar aí no decorrer do assunto, eu quero entrar nessa Isso, história aí eles da vão importância do aparecer. É perito. bom que a Sidneia tá aí, conhece mais a realidade aí de Santa Catarina, né? Então a gente vai precisar dela Isso. aí. Um abraço aí, pessoal do RGR Treinamento. Então vamos lá. O que trouxe você aqui, a gente já me seguia lá no Instagram, né? E aí você entrou em contato Exato. comigo e me contou a sua história, né? E assim, é uma Isso. história bem preocupante, né? É triste a história, mas assim, mostra também um lado seu de superação e essa sua preocupação em contar essa história, porque você contando essa história é o que vai fazer muita gente refletir sobre o que é o trabalho de um operador da segurança pública, né? Então aqui eu coloco todo mundo no mesmo patamar, né? Não faço essa diferenciação porque tanto o perito, em alguns estados, aí Santa Catarina é um deles, né? Há essa divisão de perito e polícia civil. Aqui em Minas não há isso, nós todos peritos somos policiais civis, mas em alguns estados há essa divisão. Mas todos, seja você GCM, Polícia Penal agora, Polícia Militar, perito, policial civil, você anda numa viatura caracterizada, você anda armado, uniformizado, você é um representante do Estado ali. Então, você corre risco de de acontecer o que aconteceu com você. Então, eu não vou adiantar, conte-nos um pouco aí da sua história, desse episódio, e aí a gente vai fazendo essas pinceladas com a balística, porque tem tudo a ver com o tema, né, que é a balística do caos. Então vai lá, manda ver aí, conta aí como aconteceu aí. Perfeito, perfeito. Barros, primeiramente, assim, ó, apesar de todos os agradecimentos que a gente já fez aqui, e cumprimentos que a gente já fez, eu queria mandar um abraço também para o pessoal do Movimento Guardas Livres, que é um pessoal que também vem me dando um suporte. O meu canal, ele é um canal novo, tá? Tem cerca de um mês. Eu criei esse canal com o intuito de tentar me manter conectado ainda com a atividade de guardas municipais, né? Com os assuntos relativos a guardas municipais e também para a gente tentar melhorar um pouco essa história e essa imagem dos operadores da segurança pública, que é o que tu falou agora, né? Que nós estamos todos no mesmo barco, né? A correnteza é uma só, o crime. E mesmo no mesmo barco, às vezes a gente encontra a gente remando para o lado contrário. Então, eu acho que a gente tem que tentar unir esforços cada vez mais, porque o crime está organizado e o Estado se desorganizando de certas maneiras, né? Então, eu acho que a gente está ainda caminhando meio que na contramão do que deveria, né? Mas, falando sobre o fato, na verdade, Barros, eu não trago essa história, tá? Eu quero deixar bem claro, para que as pessoas pensem assim, o Leandro está se vitimizando. Não, não é isso.
Tá? O fato é que, em 2017, ocorria aqui em Florianópolis uma guerra entre facções criminosas, que era entre o primeiro grupo catarinense e o primeiro comando da capital. O primeiro comando da capital estava se instalando aqui, tomou uma das regiões aqui, e, segundo informações que vieram para mim, mandaram uma mensagem para o pessoal dessa localidade onde ocorreu a nossa emboscada, dizendo, ó, nessa noite o negócio vai ficar ruim para vocês e quem não quiser vaza do morro para não morrer. Porém, a minha viatura, que era uma viatura diária, viatura 130, a gente estava abordando um veículo nas proximidades, cerca de 1 quilômetro desse local. E abordamos o veículo, a princípio nós pensávamos que era uma situação de embriaguez, no fim não era nada disso e tal, conferimos a documentação e tal, dispensamos o veículo e nisso encostou a viatura do meu chefe, que era uma viatura de Romo, que é a Ronda Ostensiva Municipal. E o meu chefe disse, ó, pessoal, já está batendo o horário, está terminando o nosso turno aí, o dia foi produtivo e tal, vamos embora para a base, vamos fazer um feedback lá na base de como é que foi o dia e aí está todo mundo dispensado. Mas então tá, vamos por onde? Vamos aqui pelo Abraão mesmo, pelo Itaguaçu, que é um bairro aqui da região? Ele disse, não, véspera de feriado, cara, via gastronômica de Coqueiros deve estar lotada, vamos aqui pela Ivo Silveira mesmo, que é uma das vias arteriais que tem aqui no continente, né? E a gente sempre transitou pela Ivo Silveira sem problema nenhum, nunca tivemos problema nenhum. Até esse dia. Que era o dia 2, madrugada do dia 2 de novembro de 2017. 2017, beleza. Isso. Vai completar então, 3 anos agora. Só contextuaalizando, vocês estavam em 2 viaturas, né? 2 viaturas. Na sua uma viatura de Romo. Haviam quantos integrantes, quantos GCMs em cada? Na viatura de Romo tinham 4 integrantes, né, sendo eles o meu chefe de operações, e na minha viatura tinham 3 integrantes. Eles à frente eu, motorista, e vocês atrás? Eles à frente e nós atrás. Beleza. E aí subimos aí contextualizar e claro. A análise da cena, né? E tentar imaginar. Então, 2 viaturas, vocês na de trás, né? Eles na frente, da Romo na da frente, vocês atrás, 3 guardas, você estava na posição do passageiro dianteiro, né? Dianteiro, passageiro dianteiro. Beleza. Então tá, vamos pela Ivo Silveira, subimos pela Ivo Silveira. Quando chegou próximo da Travessa Bela Vista, que é uma das vielas do morro, a viatura da frente reportou um disparo e a impressão que tinha era que o disparo vinha da região da Ivo Silveira, entrou para a Travessa Bela Vista para cruzar, pegar a marginal da Via Expressa e retomar o nosso caminho por Coqueiros. Só que justamente nessa via o pessoal estava esperando a outra facção criminosa. E a gente se deparou com os criminosos armados ali. E aí começou o barata voa, né? Na verdade, vocês foram emboscados, eles achando que eram os integrantes da outra facção, né? Da facção rival. Mas aí vocês, na verdade, vocês foram emboscados por conta dessa situação. Eu acredito que não. Assim, ó, informalmente, Barros, me chegou a informação que eles tinham colocado 2 olheiros numa antena de telefone. Tá? E esses olheiros não deram uma bobeada lá com o negócio do foguete, fizeram um disparo para avisar que estava subindo viatura. Entendeu? E aí, provavelmente eles viram que eram viaturas nossas, né? E resolveram atirar. Viaturas, né? Diga-se de passagem, caracterizadas, né? Completamente caracterizadas, né? A nossa guarnição de Romo já tinha participado de operações conjuntas e também de outras abordagens naquela região. A guarda municipal era conhecida naquele local. Certo, aí vocês foram emboscados pela frente ou por trás? A sua viatura foi emboscada pela parte da frente ou a parte traseira? Vocês foram recebidos a tiros, tá? Né? Isso, nós fomos recebidos a tiros. Quando a gente entrou na travessa, quando a gente viu que ia entrar na Travessa Bela Vista,
Eu falei para o terceiro, né, que ficava atrás do motorista, eu disse, ó, você faz a esquerda, eu faço a direita aqui, né, proteção. E eu estava com a calibre 12. Né, eu estava com a calibre 12 e com uma Taurus 838 380 CP. E aí, de repente, começou os tiros. Eu não tinha condição de passar a calibre 12 nem pela frente do motorista, nem pela frente do passageiro. O correto, o protocolo, o que é? Desembarca, se abriga e responde, né? Pelo menos é isso que diz vamos dizer assim, a doutrina de contra-emboscada, né? E Mas só esse foi esse assunto que a gente até viu ontem na live lá com o Eduardo, lá da Impacto Treinamento, né? A parte Sim. de balística relacionada a veículo, né? Não pode deixar de entrar nessa parte aí da contra-emboscada. Né? Alguma vez, né, essa pergunta aqui, devem ter vários operadores de segurança pública aí, respondam, por favor, se a sua instituição lhe forneceu, né, ou alguma vez, ou lhe deu meios para você ser treinado numa situação de contra-emboscada. Não é? Eu posso se você teve responder esse por tipo mim. de treinamento. Não é? Eu vou posso responder por mim, também, tá? né? Eu já vou logo adiantando que não tive isso na minha formação na academia de polícia, e eu tive que procurar, né, fazer esse tipo de curso fora da instituição. Né? Então, existem alguns nomes, referências aí, né? Pessoal aí o Esperandi, o pessoal da Tactical Combat, um abraço aí também pro pessoal Araújo, o Eduardo também dá esse treinamento lá no Ceará, né? O pessoal do Argos Defense, a EGR treinamento, então tem vários aí, né, que dão esse tipo de treinamento, né? Desse tipo de treinamento que deveria ser dado durante a formação. A formação. Não é? Porque você é formado na Cadepol e no dia seguinte você pode passar por uma situação dessa. Não é? Então... A minha formação, Barros, a nossa formação da primeira turma, ela ainda foi na academia da Polícia Militar. Sabe? E lá as guardas municipais tinham esse... Isso, do início, né? As nossas equipes de Romo, tá? Eles fazem um curso chamado CAT, curso de ações táticas. E é um curso bem intenso. Né? Isso, inclusive, tem um camarada aí falando aí, o Ivan Alcântara, tá falando aí. Isso, é um irmão meu aqui de Farda. O curso CAT, ele é um curso bem intenso e tem esse, eu tenho quase certeza que tem esse conteúdo de contra-emboscada dentro do curso CAT, tá? Porém, para quem não é voluntário a integrar o Romo, a participar desse curso, não nos foi passado esse tipo de treinamento. Curso especificamente de contra-emboscada, não. Eu conhecia procedimento por curiosidade mesmo, porque sempre fui apaixonado por todos os temas envolvendo a minha atividade, né? Então eu sabia que o melhor a se fazer naquela situação ali era desembarcar, se abrigar e responder, tentar anular a situação para poder sair. Só que é muito rápido. Tá? É muito rápido. Eu digo às vezes para meus colegas assim, para quem nunca teve numa troca de tiros, se já esteve debaixo de um telhado de brasilite, numa chuva de pedra, dá para ter mais ou menos uma noção, pelo menos do barulho, entende? É poeira por dentro do carro, é vidro, aquela situação toda. E o meu colega, que era o terceiro homem da viatura, que ficava atrás do motorista, logo de início ele já foi baleado. Ele levou um tiro que entrou na lateral do braço esquerdo dele, atravessou o braço esquerdo, entrou no flanco aqui, quase na axila, quebrou a escápula dele e parou no colete. E em seguida levou outro tiro no outro braço.
Então ele ficou incapacitado dos 2 braços naquele momento. E acredito que devido à dor, ele meio que entrou num desespero. E eu percebendo aquilo ali, ao invés de eu desembarcar logo da viatura com a calibre 12 para tentar dar a resposta, eu também preocupado com o fogo amigo, virei para trás, bandolei a 12, virei para trás e disse para ele, deita aí no banco, bota a pistola no chão aí que eu vou desembarcar com a 12. E quando eu cutuquei o motorista e disse assim, ó, tô saindo com a 12, eu escutei um eco gigantesco. Um eco assim, parecia dentro do meu crânio, assim. E eu tive a impressão que a minha cabeça foi um pouco para frente, mas eu acho que foi por causa da fraqueza no corpo em virtude da tetraplegia de momento, né? Porque o tiro ele atingiu aqui na cervical e a onda de choque, né? A cavidade temporária e a cavidade permanente, elas geraram um choque na minha medula. E eu tive uma tetraplegia de momento. Então a minha cabeça foi um pouco para frente na direção do painel e eu caí para a esquerda, entre as costas do motorista e o banco, que ele também já estava lateralizado, respondendo fogo. E nisso que eu caí, o meu colega de trás começou a gritar, mataram o Leandro. Eu vi, o tiro foi na cabeça. E aí eu disse, como assim? Eu estou te escutando. Como assim me mataram? Aí eu tentei me mexer, porque eu tinha 2 carregadores na minha perna, e eu queria deixar que eles vissem. Tentei me mexer, não consegui. Tentei falar, também não. Aí entra aquilo que vocês peritos e o próprio delegado João Neto sempre falam, né? Do caso da incapacitação do homem, né? Isso, Tiro no você tronco encefálico ou choque hipovolêmico, né? Isso, só um detalhe aí, que na verdade não tem, como foi, você ainda não falou, né, mas você vai falar aí que o calibre, vocês foram 9 milímetros, né, 9 por Bem 19, e aí 9 essa, por na 19. verdade não é bem, claro que tem uma onda de choque, mas na verdade foi por conta do local que pegou, né, porque essa cavidade temporária, né? E ainda mais tratando de que aí pegou em osso, né? Na verdade aí existe essa diferença, né? Você atirar com o mesmo projétil numa área que não tem osso e numa área que tem osso, a força de impacto depende do suporte, né? Então, Sim. como pegou numa superfície rígida, essa força foi maior, né? Então, foi isso aí que você sentiu. E aí, como você falou, pegou na sua cervical 4, né? Na C4, né? Não é isso que você falou? Isso. Isso. É uma região que você ia É. acabar de falar aí, da que a gente falou ontem lá sobre incapacitação por tiro, né? C1, C2, C3 garante essa incapacitação imediata, mas né, nas outras, né? Se você pegar nesse livro aí que você mostrou, do Alan, o Martin Flecker, que é referência também no campo da balística terminal, da balística dos ferimentos, só que ele é um cara mais antigo ali, né? Ele criou a gelatina balística, é referência na área, né? Ele usava a cervical 7, né? Pegou na cervical 7, que é essa daqui de você baixar o pescoço, essa mais saliente. A mais saliente, né? né? A mais saliente é a C7. Para cima você tem 6. Pegou na segunda para cima aí, né? Na terceira, na verdade, na sua. Mas curiosamente, Barros, em 2014, eu tive um problema na tem que cervical e fiz uma contar. artrodese. Esse detalhe é essencial para você estar contando aqui. Explica para o pessoal aí. É que, curiosamente, em 2011, eu tive o que eu achei que era um torcicolo. Procurei um médico e ele disse, ó, você está com uma protusão invadindo sua medula. Aí lá está tocando gravemente a dura mater. E corre o risco de você ter um problema sério aí de mobilidade, então a gente vai ter que tirar esse disco. E aí eu fiz uma artrodese, né? Foi feita uma incisão aqui,
foi retirado do disco, foi colocado um polímero com um enxerto ósseo dentro e foi colocada uma plaquinha de titânio com 2 parafusos. E, Essa segundo o plaquinha cirurgião... fala para a gente onde é que colocaram, o local específico que colocaram essa plaquinha aí. Que isso é que vai fazer... Essa plaquinha... Que fez a história fica interessante quando você coloca ela na jogada, né? Deixa eu só te mostrar aqui. Eu tenho ela aqui. Eu guardei, né? Como um amuleto, né? Essa aqui é a plaquinha de titânio. Né? Essa plaquinha estava em que lugar? Esses 2 furinhos aí... Esses 2 furinhos é onde iam o parafuso, né? Só para tu ter uma ideia da comparação dela e de uma chave. Com a chave. Né? Para tu ter uma ideia da escala, né? Ela estava colocada em C4, C5. Não, C3, C4. Ela estava colocada em C3, C4. Tá? Segundo o cirurgião, o projétil entrou, invadiu, em um ângulo que ele acabou... Mas espera aí, vamos fazer a trajetória, né? Tem a trajetória e o trajeto. É bom que a gente vai pincelando aqui de balística. Tá. Né? A trajetória é quando sai da arma até chegar no alvo, até chegar em você. Então, o que é que esse projétil ele percorreu? Ele saiu da arma, pegou no para-brisa... É bem possível, tá? É bem possível que ele tenha pego o vidro traseiro da viatura, de uma Palio Weekend. No vidro traseiro, que vocês foram abordados por trás, isso. Isso. Por trás, nós fomos alvejados pela lateral esquerda, diagonal esquerda e a parte de trás. Posterior ali. Certo. Isso. É bem possível que esse disparo tenha passado pelo vidro traseiro, pelo meu encosto de cabeça do banco, e aí sim tenha me atingido. Isso, então até aí é a trajetória. Aí quando ele atinge seu corpo, a partir daí é o trajeto, né? Só pra gente ir pincelando com a balística, né? Então vai lá. É isso aí. Conta o que é que aconteceu no trajeto, ele dentro do seu corpo. O que é que aconteceu com esse projétil dentro do seu corpo? Palavras do cirurgião, né? Ele disse que o projétil ele acertou um processo transverso da coluna e se chocou com a placa, com uma borda da placa. Ou seja... Ele disse que se não houvesse a placa, provavelmente a minha coluna tinha quebrado no meio. Na cervical ela teria seccionado no meio. Ou seja, essa plaquinha, mostra de novo aí, olha o tamanhozinho dela em relação à chave, que estava no lugar certo na hora certa. Você poderia estar errado, né? Mas a plaquinha estava no lugar certo na hora certa. Por isso que o nome da live é Balística do Caos. O tamanho desse, se você pegar aí, você colocar 2 projéteis, né? Foi 9mm, então vamos pegar um aqui desse. Eu acho que 19, colocar dois dele dá maior do que a sua plaquinha aí, um em cima do outro. Ou seja, a plaquinha que estava aí entre a C3 e a C4, lembrar que não é que, de acordo com o que você falou aí, né, não é que pegar numa dessas mais abaixo, como eu citei aí no livro do Alan, ele considera C7 porque era em cima dos estudos do Martin Flecker, né? Mas aí você tem alguns casos em que o cara toma nessa região e ainda não é incapacitado imediatamente. Então, para garantir mesmo 100%, é aquela cervical mais alta, né? C3, C4, C1, C2 e C3. E você tinha uma plaquinha exatamente entre a C3 e a C4, né? Que, de certa forma, aí serviu de escudo para você nessa situação. Beleza? Então, continua aí. O cirurgião, ele disse que ele tem a experiência dele de cirurgião já há muito tempo, mas ele tinha um divisor de águas na profissão dele, que era o meu caso, né? Porque ele falou que tiro semelhante ao que aconteceu comigo, ninguém sobreviveu, né? Ele mesmo fala... É uma região bem complicada, sensível, né? bem complicada de se trabalhar, né?
E ainda mais ficando com sequelas mínimas, digamos, em relação ao tamanho do estrago, né? Vamos chegar nessa parte. Então tá. Aí a placa, o projétil, ele fraturou um processo transverso, atingiu a placa, fraturou o ióide na traqueia e voltou na mandíbula, fraturou a mandíbula e está alojado exatamente aqui. Não foi retirado. Não, eu tentei retirar ele, eu tentei com 3 bucomaxilo, mas eles disseram que pela proximidade dele com o nervo trigêmeo, eles até poderiam de repente tirar sem atingir o nervo trigêmeo. Mas a aderência de cicatrização poderia pegar no nervo trigêmeo e aí eu teria uma paralisia facial. E aí eu brinco com o pessoal, né, que é sempre bom ter uma balinha na boca para refrescar o hálito, né? Uma dessa daqui, deixando, o que você tem lá na... Deixando os peritos e o Doc Manilha bem doido, né? Chamando de balinha, né? O pente cheio de bala. Não, mas aí você explicou direitinho o trajeto dentro do seu corpo, né? Ele parou aí dentro, né? Tá alojado desde 2017, já vamos fazer aí 3 anos, né? Já se vão aí 3. E aí você vai contar agora da sua... Aí, beleza, na hora lá, conta lá, você tava... E aí eu percebi agora que o Jaime tá online ali, que era o motorista da viatura, o cara a quem eu devo uma boa parte da minha vida aí, praticamente eu tenho ele como um herói, que é o cara que ajudou a me salvar, né? Ele conseguiu destrancar a viatura e pegou no rádio e mencionou, ó, prioridade, né? Prioridade na rede, eu estou deslocando para o Hospital Florianópolis, o Vitor está baleado e o Leandro, eu acho que já era. Aí eu, calma aí, cara, como assim? Um disse que eu morri, o outro disse que eu já era e eu estou escutando esse negócio todo. Eu não consigo me mexer, não consigo falar, mas aí eu também não vejo a tal da rampa luminosa, nem a escada rolante pegando fogo, eu digo, não vem nem de cima nem de baixo, né? Você tava com o pé lá, quase com os 2 lá, né? Isso, Eu digo, alguém tem que vir buscar aqui, né? Alguém tem que vir, né? Tomar providência aqui com o camarada. Será que o que está acontecendo aí? E aí, num dado momento, eu acho que ele passou por uma lombada ou um canteiro central e eu senti o meu corpo sair e bater no banco. Aí eu disse, não, peraí, agora eu senti. Não tô morto. E apaguei. Aí, de repente, acordei no hospital, um colega meu do meu lado aqui, olhando para mim assim como quem estava vendo um fantasma, né? E aí eu olhei para ele e disse, fui baleado, né? Tomei um balaço. Aí ele assim, tomou. Aí eu assim, e aí, foi na cabeça? Ele assim, eu acho que foi. E aí eu já estava conseguindo falar. Aí eu olhei para frente, assim, tinha quatro homens, né, com paramentados com roupas de hospital e tal. Eu olhei para eles e disse, quem é o médico aí dos senhores? Aí o cara, sou eu. Eu assim, e aí, o que eu falo para a família? Eu vou morrer? Como é que é? Aí ele olhou pro meu colega e disse, vem cá, ele é sempre frio, assim, ou tá sob efeito de alguma coisa? Assim? Não, normalmente ele é um cara assim. Mas é o que às vezes eu comento, eu estava até conversando com o Guinter esse final de semana, que a gente tem que trabalha na segurança, a gente tem que criar uma mentalidade, né? Quase com o que a gente diz da consciência situacional de combate, né? Tu tem que ter uma mentalidade, tu tem que colocar na tua cabeça que aquele dia pode chegar. E se ele chegar, como é que tu vai agir? Entende? Então eu tombei, mas eu tenho que saber que o meu parceiro pode precisar do carregador que está na minha perna. Eu tombei, mas eu estou mais ou menos, se eu me desesperar, o coração vai acelerar, eu estou perdendo sangue, vai jorrar mais sangue, então eu vou tentar manter o lance, né? Aconteceu, cara, não tem como voltar no tempo, né? De volta para o futuro é coisa de filme, então agora é sanar o problema. E aí o médico disse, olha, eu tenho que te levar para uma tomografia ainda para ver o que é que afetou.
Eu digo, então vamos à tomografia. Aí eles pegaram a maca, me levaram para a tomografia e tal. Saí da tomografia, apaguei de novo. Aí acordei novamente, eu já estava numa ambulância, que eu estava sendo transferido de hospital. Que engraçado, né? Agora a gente está vendo aí a situação do Covid com UTIs lotadas, mas naquela época, em 2017, sem Covid, já não tinha leito de UTI para mim, tá? Eu fiquei 4 dias no Hospital Celso Ramos esperando liberar leito de UTI em algum outro hospital para eu poder fazer a cirurgia, em 2017. E aí fiz a cirurgia, né? Fiquei lá no Hospital Celso Ramos por alguns dias e tal. Fiz a cirurgia e fui transferido para o Hospital de Caridade. Porque na cirurgia, como o tiro passou numa região que começa o plexo braquial e mais algumas inervações, inclusive o nervo vago, o meu diafragma subiu na cirurgia. E aí eles me entubaram porque pensaram que eu tinha tido um colapso respiratório, digamos assim, né? E aí fui para a UTI, fiquei 11 dias na UTI, eu acho que uns 5 dias eu devo ter ficado inconsciente, e o restante dos dias aí eu já tinha consciência do que estava acontecendo, né? Já tinha ideia do que estava acontecendo. Num dos hospitais colocaram um catéter no meu peito que estava infectado, acabou gerando uma infecção. Essa infecção gerou um trombo, e eu tive um tromboembolismo, né? Uma embolia pulmonar. A minha saturação foi a 72, mais ou menos, abaixo do que muita gente hoje com Covid, né? Então, de lá para cá, cara, os médicos dizem assim, olha, Leandro, não tem assim uma explicação Você tem pelo menos muito... umas 10 datas aí de aniversário, né, para comemorar. Por Você aí, nasceu, por a do aí. dia lá, depois que você saiu Isso, do isso, catéter e assim vai, né? mais ou menos isso. E E ainda aí é tem, aquela história, né? 11 dias de UTI, cara, sem se alimentar, sem beber água, alimentação somente por sonda nasal, sabe? Eu perdi 11 quilos. já ia falar, né? E já Você não ficou sou um magro, cara, você me mandou já não sou, os vídeos, você bem magro. eu já não sou um cara, né, de grande estrutura e tal. Quando eu saí de lá, esse braço aqui, ele não tinha função nenhuma. Era um peso, simplesmente um peso, Você não conseguia sabe? movimentar ele. Nada, nada, absolutamente. Eu fazia um movimento assim, ó, puxando o ombro para mexer o braço, sabe? Mas eu pegava o meu braço assim e a mão ficava caída. Não tinha nada de movimento. E até o médico disse, ele disse que não acreditava que esse braço voltasse a ter função, né? Em virtude da altura da lesão. E aí, cara, fui para fisioterapia, foram cerca de 280 sessões de fisioterapia, e acupuntura, e massoterapia, e remédio, e coisa arada. Tive uma oportunidade grande de encontrar uma ótima fisioterapeuta aqui em Florianópolis, a Kátia Cruz. Ela praticamente me deixou completamente funcional, né? Porque não tem como tu voltar o que era normal antes, não existe mais, né? Eu fiquei com uma Você... sequela. Fala, João, já terminaram lá? Tá dando um tempinho aqui para vocês terminarem lá para... Olha ele aí, olha o cara aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Fala, Leandro, como é que tá por aí? Tô vendo que aqui tá mais frio do que aí, né? Olha, tem dado uma melhorada no clima aqui, cara. Uma semana atrás aí estava bem gelado, mas agora está mais ameno, tá mais ameno. Beleza. O João Bosco aí tá dizendo há quanto tempo? É poucos minutos, né?
Mas valeu Poucos minutos. pela força aqui. O João estava lá. Um assunto bem interessante lá na live do João, que era as munições não letais, né? Ou Ah, menos letais, como estava tendo um debate lá, qual a nomenclatura usar. Muito interessante. Fala, Eduardo. Um abraço. Eduardo estava na inclusive, live de eu hoje. recebi o livro dele hoje, ó. Do João aí. Vamos usar É. esse livro hoje. Vamos usar o Já tá livro do João valendo. Bosco e a live, o nome da live é em homenagem ao outro João, o delegado João, A João Balística do Neto. Caos. João da Cunha Neto, Isso. autor do livro. Já que você mostrou esse, deixa eu mostrar esse. O do João, do Joãozinho, como o Doc chama Isso. ele. O meu ainda não Balística para chegou. os profissionais de direito, né? Então, vamos Isso. usar os dois aí para falar um pouco aí da sua história. Na verdade, hoje E aqui eu vou te- falar menos do que ontem. Você está aqui para falar um pouco da sua história aí. Primeiro você se apresenta e depois nós vamos contar o que é que aconteceu, né? Você vai contar com os detalhes do que é que aconteceu, qual é a relação disso com Sim. o tema da live, que é a balística do caos, né? Então manda ver aí. Então tá. Antes de mais nada, Barros, ó, tem esse aqui também do Alan, Do Alan, show de né? bola. Tá? Armas de fogo e a legítima defesa, desconstrução de 8 mitos. Pronto, Eu esses daí acho são leitura obrigatória leituras aí. obrigatórias, exatamente. Bem como esse aqui. Você É. mostra um, eu mostro o outro. Do nosso amigo aqui, Gaspar, atirador de precisão lá do DOI, da PCDF. Só Agora, livro de leitura recomendadíssima, né? agora a minha munição acabou de livro. O meu do delegado João ainda não chegou, Mas você tá né? com uns bons aí já dá pra fazer uma brincadeirazinha boa. Então tá. Então vamos à apresentação, né? Bom, eu sou Leandro Antônio Miranda, sou natural daqui de Florianópolis, Manezinho da ilha. Eu atuei na Guarda Municipal por 15 anos, desde a primeira turma, do início da Guarda, em 2004. Aí, em 2008, a Guarda passou por uma modificação e recebeu o EPI Arma de Fogo, né? Calibre 380 CP, 2000 e quanto você selo falou? 2008. 2008, certo. Isso. Em 2008, a gente passou a trabalhar armado com esse equipamento de proteção individual que é imprescindível, né? Para o operador de segurança. E aí mudou um pouco a característica da guarda, né? Em 2008, eu também concluí Faculdade de Administração e Segurança de Trânsito. Depois, concluí a Faculdade de Direito. E agora, há pouco tempo, concluí a pós em Gestão de Segurança Pública. Tenho 43 anos, sou pai de 2 filhos, casado com uma galega braba. E, resumidamente, é isso. Um apaixonado por armamento e tiro. Inclusive, quero mandar um abraço para o pessoal lá do Rancho Clube de Tiro, que é o clube onde eu sou filiado. Meu amigo O Guinter. rancho, o rancho, Tá? o rancho vai ser referência aí em Santa Catarina. Cara, o rancho tem uma proposta diferenciada dos demais aqui, sabe? Por ele ser maior parte dele outdoor, né? Ao ar livre, ele dá uma versatilidade de treinamento muito grande. E É, ele falou de ti, viu? Eu falei com o Guinter, ele disse assim, eu quero conversar com o Barros, quero trazer ele para cá para fazer uns cursos aqui com a gente. foi, ele falou com o Lira da Tactical Combat, então já está fazendo essa. Vamos ver se eu e o João Bosco a gente aparece aí para fazer Opa, uma dupla dinâmica aí na balística aí, ou balística ou opa, explosivos, o que o pessoal escolher aí a gente vai. então tá bom. Então vamos lá, vamos começar aqui. Você já se apresentou, eu não preciso, só vou mandar um alô aqui. Tem a perita Sidneia aí, especialista aí em balística aí da sua área aí, de Santa Catarina, tá aí, né? Então tem uma galera minha aí da minha regional, Pedra Azul, me cobrando o livro. Eu disse, tá no forno ainda, demora. Do João demorou 3 anos para fazer, para ele lançar. Eu
ainda tenho mais um tempinho aí ainda para fazer algumas coisas, né? Alguns testes, alguns ajustes. Mas vamos lá. O que Inclusive, trouxe... Barros, Fala lá. só se tu me permite, mandar um abraço aí para o pessoal do IGP também, né, daqui de Santa Catarina, que são um pessoal aí que faz um trabalho de excelência, né? E depois eu quero entrar aí no decorrer do assunto, eu quero entrar nessa Isso, história aí da eles vão importância do aparecer. É perito. bom que a Sidné tá aí, conhece mais a realidade aí de Santa Catarina, né? Então a gente vai precisar dela Isso. aí. Um abraço aí, pessoal do RGR Treinamento. Então vamos lá. O que trouxe você aqui, a gente já me seguia lá no Instagram, né? E aí você entrou em contato Exato. comigo e me contou a sua história, né? E assim, é uma Isso. história bem preocupante, né? É triste a história, mas assim, mostra também um lado seu de superação e essa sua preocupação em contar essa história, porque você contando essa história é o que vai fazer muita gente refletir sobre o que é o trabalho de um operador da segurança pública, né? Então aqui eu coloco todo mundo no mesmo patamar, né? Não faço essa diferenciação porque tanto o perito, em alguns estados, aí Santa Catarina é um deles, né? Há essa divisão de perito e polícia civil. Aqui em Minas não há isso, nós todos peritos somos policiais civis, mas em alguns estados há essa divisão. Mas todos, seja você GCM, Polícia Penal agora, Polícia Militar, perito, policial civil, você anda numa viatura caracterizada, você anda armado, uniformizado, você é um representante do Estado ali. Então, você corre risco de acontecer o que aconteceu com você. Então, eu não vou adiantar, conte-nos um pouco aí da sua história, desse episódio, e aí a gente vai fazendo essas pinceladas com a balística, porque tem tudo a ver com o tema, né, que é a balística do caos. Então vai lá, manda ver aí, conta aí como aconteceu aí. Perfeito, perfeito. Barros, primeiramente, assim, ó, apesar de todos os agradecimentos que a gente já fez aqui, e cumprimentos que a gente já fez, eu queria mandar um abraço também para o pessoal do Movimento Guardas Livres, que é um pessoal que também vem me dando um suporte. O meu canal, ele é um canal novo, tá? Tem cerca de um mês. Eu criei esse canal com o intuito de tentar me manter conectado ainda com a atividade de guardas municipais, né? Com os assuntos relativos a guardas municipais e também para a gente tentar melhorar um pouco essa história e essa imagem dos operadores da segurança pública, que é o que tu falou agora, né? Que a gente está nós estamos todos no mesmo barco, né? A correnteza é uma só, o crime. E mesmo no mesmo barco, às vezes a gente encontra a gente remando para o lado contrário. Então, eu acho que a gente tem que tentar unir esforços cada vez mais, porque o crime está organizado e o Estado se desorganizando de certas maneiras, né? Então, eu acho que a gente está ainda caminhando meio que na contramão do que deveria, né? Mas, falando sobre o fato, na verdade, Barros, eu não trago essa história, tá? Eu quero deixar bem claro, para que as pessoas pensem assim, o Leandro está se vitimizando. Não, não é isso. Tá? O fato é que em 2017 ocorria aqui em Florianópolis uma guerra entre facções criminosas, que era entre o primeiro grupo catarinense e o primeiro comando da capital. O primeiro comando da capital estava se instalando aqui, tomou uma das regiões aqui, e, segundo informações que vieram para mim, mandaram uma mensagem para o pessoal dessa localidade onde ocorreu a nossa emboscada, dizendo, nessa noite o negócio vai ficar ruim para vocês e quem não quiser vaza do morro para não morrer. Porém, a minha viatura, que era uma viatura diária, viatura 130, a gente estava abordando um veículo nas proximidades, cerca de 1 quilômetro desse local. E abordamos o veículo, a princípio nós pensávamos que era uma situação de embriaguez, no fim não era nada disso e tal, conferimos a documentação e tal, dispensamos o veículo e nisso encostou a viatura do meu chefe, que era uma viatura de Romo, que é a Ronda Ostensiva Municipal.
E o meu chefe disse, ó, pessoal, já tá batendo o horário, tá terminando o nosso turno aí, o dia foi produtivo e tal. Vamos embora para a base, vamos fazer um feedback lá na base de como é que foi o dia e aí tá todo mundo dispersado. Mas então tá, vamos por onde? Vamos aqui pelo Abraão mesmo, pelo Itaguaçu, que é um bairro aqui da região. Eles estão, não. Véspera de feriado, cara, via gastronômica de Coqueiros deve estar lotada. Vamos aqui pela Ivo Silveira mesmo, que é uma das vias arteriais que tem aqui no continente, né? E a gente sempre transitou pela Ivo Silveira sem problema nenhum, nunca tivemos problema nenhum. Até esse dia, que era o dia 2, madrugada do dia 2 de novembro de 2017. 2017, beleza. Isso. Vai completar Então, 3 anos agora. Só contextuaalizando, vocês estavam em 2 viaturas, né? 2 viaturas. Na sua uma viatura de Romo. Haviam quantos integrantes, quantos GCMs em cada? Na viatura de Romo tinham 4 integrantes, né, sendo eles o meu chefe de operações, e na minha viatura tinham 3 integrantes. Eles à frente eu, motorista, e vocês atrás? Eles à frente e nós atrás. Beleza. E aí subimos aí contextualizar e claro. a análise da cena, né? E tentar imaginar. Então, 2 viaturas, vocês na de trás, né? Eles na frente, da Romo na da frente, vocês atrás, 3 guardas, você estava na posição do passageiro dianteiro, né? Dianteiro, passageiro dianteiro. Beleza. Então tá, vamos pela Ivo Silveira, subimos pela Ivo Silveira. Quando chegou próximo da Travessa Bela Vista, que é uma das vielas do morro, a viatura da frente reportou um disparo e a impressão que tinha era que o disparo vinha da região da Ivo Silveira, entrou para a Travessa Bela Vista para cruzar, pegar a Marginal da Via Expressa e retomar o nosso caminho por Coqueiros. Só que justamente nessa via o pessoal estava esperando a outra facção criminosa. E a gente se deparou com os criminosos armados ali. E aí começou o barata voa, né? Na verdade, vocês foram emboscados, eles achando que eram os integrantes da outra facção, né? Da facção rival. Mas aí vocês, na verdade, vocês foram emboscados por conta dessa situação. Eu acredito que não. Assim, ó, informalmente, Barros, me chegou a informação que eles tinham colocado 2 olheiros numa antena de telefone. Tá? E esses olheiros não deram uma bobeada lá com o negócio do foguete, fizeram um disparo para avisar que estava subindo viatura. Entendeu? E aí, provavelmente eles viram que eram viaturas nossas, né? E resolveram atirar. Viaturas, né? Diga-se de passagem, caracterizadas, né? Completamente caracterizadas, né? A nossa guarnição de Romo já tinha participado de operações conjuntas e também de outras abordagens naquela região. A guarda municipal era conhecida naquele local. Certo, aí vocês foram emboscados pela frente ou por trás? A sua viatura foi emboscada pela parte da frente ou a parte traseira? Vocês foram recebidos a tiros, tá? Né? Isso, nós fomos recebidos a tiros. Quando a gente entrou na travessa, quando a gente viu que ia entrar na Travessa Bela Vista, eu falei para o terceiro, né, que ficava atrás do motorista, eu disse, ó, você faz a esquerda, eu faço a direita aqui, né, proteção. E eu estava com a calibre 12. Eu estava com a calibre 12 e com uma Taurus 838 380 CP. E aí, de repente, começou os tiros. Eu não tinha condição de passar a calibre 12 nem pela frente do motorista, nem pela frente do passageiro. O correto, o protocolo, o que é? Desembarca, se abriga e responde, né? Pelo menos é isso que diz vamos dizer assim, a doutrina de contra-emboscada, né? E mas só esse foi esse assunto que a gente até viu ontem na live lá com o Eduardo, lá da Impacto Treinamento, né? A parte de balística relacionada a veículo, né? Não pode deixar de entrar nessa parte aí da contra-emboscada. Né? Alguma vez, né? Essa pergunta aqui devem ter vários
operadores de segurança pública aí, respondam, por favor, se a sua instituição lhe forneceu, né, ou alguma vez, ou lhe deu meios para você ser treinado numa situação de contra-emboscada. Não é? Eu Se posso você teve responder esse por tipo mim. de treinamento. Não é? Eu Eu vou posso responder por mim mim, também, tá? né? Eu já vou logo adiantando que não tive isso, né? Na minha formação na academia de polícia, e eu tive que procurar, né, fazer esse tipo de curso fora da instituição. Né? Então, existem alguns nomes, referências aí, né? Pessoal aí da Esperandi, o pessoal da Tactical Combat, um abraço aí também, pessoal do Araújo, Zabataque. o Eduardo também dá esse treinamento lá no Ceará, né? O pessoal do Argos Defense, a EGR treinamento, então tem vários aí, né, que dão esse tipo de treinamento, né? Desse tipo de treinamento que deveria ser dado durante a A formação, formação. não é? Porque você é formado na Cadepol e no dia seguinte você pode passar por uma situação dessa, não é? Então, A minha formação, Barros, a nossa formação da primeira turma, ela ainda foi na Academia da Polícia Militar, sabe? E lá antigamente em... as guardas municipais tinham esse Isso, do início, né? As nossas equipes de Romo, tá? Eles fazem um curso chamado CAT, curso de ações táticas. E é um curso bem intenso, né? Isso, tem um Inclusive camarada aí falando tiveram... aí, o Ivan Alcântara, tá falando aí. Isso, é um irmão meu aqui de Farda. O curso CAT, ele é um curso bem intenso e tem esse... Eu tenho quase certeza que tem esse conteúdo de contra-emboscada dentro do curso CAT, tá? Porém, para quem não é voluntário a integrar o Romo, a participar desse curso, não nos foi passado esse tipo de curso treinamento. especificamente de contra-emboscada, não. Eu conhecia procedimento por curiosidade mesmo, porque sempre fui apaixonado por todos os temas envolvendo a minha atividade, né? Então eu sabia que o melhor a se fazer naquela situação ali era desembarcar, se abrigar e responder, tentar anular a situação para poder sair. Só que é muito rápido, tá? É muito rápido. Eu digo às vezes para meus colegas assim, ó, para quem nunca teve numa troca de tiros, se já esteve debaixo de um telhado de brasilite, numa chuva de pedra, dá para ter mais ou menos uma noção, pelo menos do barulho, entende? É poeira por dentro do carro, é vidro, aquela situação toda. E o meu colega, que era o terceiro homem da viatura, que ficava atrás do motorista, logo de início ele já foi baleado. Ele levou um tiro que entrou na lateral do braço esquerdo dele, atravessou o braço esquerdo, entrou no flanco aqui, quase na axila, quebrou a escápula dele e parou no colete. E em seguida levou outro tiro no outro braço. Então ele ficou incapacitado dos dois braços naquele momento. E acredito que devido à dor, ele meio que entrou num desespero. E eu percebendo aquilo ali, ao invés de eu desembarcar logo da viatura com a calibre 12 para tentar dar a resposta, eu também preocupado com fogo amigo, virei para trás, bandolei a 12, virei para trás e disse para ele, deita aí no banco, bota a pistola no chão aí que eu vou desembarcar com a 12. E quando eu cutuquei o motorista e disse assim, ó, tô saindo com a 12, eu escutei um eco gigantesco. Um eco assim, parecia dentro do meu crânio, assim. E eu tive a impressão que a minha cabeça foi um pouco para frente, mas eu acho que foi por causa da fraqueza no corpo em virtude da tetraplegia de momento, né? Porque o tiro ele atingiu aqui na cervical e a onda de choque, né? A cavidade temporária e a cavidade permanente, elas
geraram um choque na minha medula. E eu tive uma tetraplegia de momento. Então a minha cabeça foi um pouco para frente na direção do painel e eu caí para a esquerda, entre as costas do motorista e o banco, que ele também já estava lateralizado, respondendo fogo. E nisso que eu caí, o meu colega de trás começou a gritar: mataram o Leandro. Eu vi, o tiro foi na cabeça. E aí eu disse: como assim? Eu estou te escutando. Como assim me mataram? Aí eu tentei me mexer, porque eu tinha 2 carregadores na minha perna, e eu queria deixar que eles vissem. Tentei me mexer, não consegui. Tentei falar, também não. Aí entra aquilo que vocês peritos e o próprio delegado João Neto sempre falam, né? Do caso da incapacitação do homem, né? Isso, Tiro no tronco encefálico ou choque hipovolêmico, né? Isso, só um detalhe aí, que na verdade não tem, como foi, você ainda não falou, né, mas você vai falar aí que o calibre, vocês foram 9 milímetros, né, 9 por 19, e aí 9 por na 19. verdade não é bem, claro que tem uma onda de choque, mas na verdade foi por conta do local que pegou, né, porque essa cavidade temporária, né, e ainda mais tratando de que aí pegou em osso, né, na verdade aí existe essa diferença, né, você atirar com o mesmo projétil numa área que não tem osso e numa área que tem osso, a força de impacto depende do suporte, né? Então, como pegou numa superfície rígida, essa força foi maior, né? Então, foi isso aí que você sentiu. E aí, como você falou, pegou na sua cervical 4, né? Na C4, né? Não é isso que você falou? Isso. É uma região que você ia acabar de falar aí, da que a gente falou ontem lá sobre incapacitação por tiro, né? C1, C2, C3 garante essa incapacitação imediata, mas nas outras, né? Se você pegar nesse livro aí que você mostrou, do Alan, o Martin Flecker, que é referência também no campo da balística terminal, da balística dos ferimentos, só que ele é um cara mais antigo ali, né? Ele criou a gelatina balística, referência na área, né? Ele usava a cervical 7, né? Pegou na cervical 7, que é essa daqui de você baixar o pescoço, essa mais saliente. A mais saliente, né? A mais saliente é a C7. Para cima você tem 6. Pegou na segunda para cima aí, né? Na terceira, na verdade, sua. Mas, curiosamente, Barros, em 2014, eu tive um problema na cervical e fiz uma artrodese. Esse detalhe é essencial para você estar contando aqui. Explica para o pessoal aí. É que, curiosamente, em 2011, eu tive o que eu achei que era um torcicolo. Procurei um médico e ele disse: ó, você está com uma protusão invadindo sua medula. Aí ela está tocando gravemente a dura mater. E corre o risco de você ter um problema sério aí de mobilidade, então a gente vai ter que tirar esse disco. E aí eu fiz uma artrodese, né? Foi feita uma incisão aqui, foi retirado o disco, foi colocado um polímero com um enxerto ósseo dentro e foi colocada uma plaquinha de titânio com 2 parafusos. E, segundo o cirurgião... Fala pra gente onde é que colocaram, o local específico que colocaram essa plaquinha aí. Que isso é que vai fazer... Essa plaquinha... A história fica interessante quando você coloca ela na jogada, né? Deixa eu só te mostrar aqui. Eu tenho ela aqui. Eu guardei, né? Como um amuleto, né? Essa aqui é a plaquinha de titânio. Né? Essa plaquinha estava em que lugar? Esses 2 furinhos aí... Esses 2 furinhos é onde iam o parafuso, né? Só para tu ter uma ideia da comparação dela e de uma chave. Com a chave. Né? Para tu ter uma ideia da escala, né? Ela estava colocada em C4, C5. Não, C3, C4. Ela estava colocada em C3, C4. Tá? Segundo o cirurgião,
o projétil entrou, invadiu, em um ângulo que ele acabou... Mas espera aí, vamos fazer a trajetória, né? Tem a trajetória e o trajeto. É bom que a gente vai pincelando aqui de balística, né? A trajetória é quando sai da arma até chegar no alvo, até chegar em você. Então, o que é que esse projétil ele percorreu? Ele saiu da arma, pegou no para-brisa... É bem possível, tá? Ele pegou, é bem possível que ele tenha pego o vidro traseiro da viatura, de uma Palio Weekend. No vidro traseiro, que vocês foram abordados por trás, isso. Isso. Por trás, nós fomos alvejados pela lateral esquerda, diagonal esquerda isso, e a parte de trás. Posterior ali. Certo. Isso. É bem possível que esse disparo tenha passado pelo vidro traseiro, pelo meu encosto de cabeça do banco, e aí sim tenha me atingido. Isso, então até aí é a trajetória. Aí quando ele atinge seu corpo, a partir daí é o trajeto, né? Só pra gente ir pincelando com a balística, né? Então vai lá. É isso aí. Conta o que é que aconteceu no trajeto, ele dentro do seu corpo. O que é que aconteceu com esse projétil dentro do seu corpo? Palavras do cirurgião, né? Ele disse que o projétil ele acertou um processo transverso da coluna e se chocou com a placa, com uma borda da placa. Ou seja, ele disse que se não houvesse a placa, provavelmente a minha coluna tinha quebrado no meio. Na cervical ela teria seccionado no meio. Ou seja, essa plaquinha, mostra de novo aí, olha o tamanhozinho dela em relação à chave, que estava no lugar certo na hora certa. Você Exatamente. Poderia estar errado, né? Mas a plaquinha estava no lugar certo na hora certa. Por isso que o nome da live é Balística do Caos. O tamanho desse, se você pegar aí, você colocar 2 projéteis, né? Foi 9 milímetros, então vamos pegar um aqui desse. Eu acho que 19, colocar dois dele dá maior do que a sua plaquinha aí, um em cima do outro. Ou seja, a plaquinha que estava aí entre a C3 e a C4, lembrar que não é que, de acordo com o que você falou aí, né, não é que pegar numa dessas mais abaixo, como eu citei aí no livro do Alan, ele considera C7 porque era em cima dos estudos do Martin Flecker, né? Mas aí você tem alguns casos em que o cara toma nessa região e ainda não é incapacitado imediatamente. Então, para garantir mesmo 100%, é aquela cervical mais alta, né? C3, C4, C1, C2 e C3. E você tinha uma plaquinha exatamente entre a C3 e a C4, né? Que, de certa forma, aí serviu de escudo para você nessa situação. Beleza? Então, continua aí. O cirurgião, ele disse que ele tem a experiência dele de cirurgião já há muito tempo, mas ele tinha um divisor de águas na profissão dele, que era o meu caso, né? Porque ele falou que tiro semelhante ao que aconteceu comigo, ninguém sobreviveu, né? Ele mesmo fala... uma região bem complicada, sensível, né? bem complicada de se trabalhar, né? E ainda mais ficando com sequelas mínimas, digamos, em relação ao tamanho do estrago. Vamos chegar nessa parte. Então tá. Aí a placa, o projétil, ele fraturou um processo transverso, atingiu a placa, fraturou o ióide na traqueia e voltou na mandíbula, fraturou a mandíbula e está alojado exatamente aqui. Não foi retirado? Não, eu tentei retirar ele, eu tentei com 3 bucomaxilo, mas eles disseram que pela proximidade dele com o nervo trigêmeo, eles até poderiam de repente tirar sem atingir o nervo trigêmeo. Mas a aderência de cicatrização poderia pegar no nervo trigêmeo e aí eu teria uma paralisia facial. E aí eu brinco com o pessoal, né, que é sempre bom ter uma balinha na boca para refrescar o hálito, né? Uma dessa daqui, o que você tem lá deixando os peritos e o Doc Manilha bem doido, né? Chamando de balinha, né?
Um pente cheio de bala. Não, mas aí você explicou direitinho o trajeto dentro do seu corpo, né? Ele Isso. parou aí dentro, né? Tá alojado desde 2017, já vamos fazer aí 3 anos, né? Já se vão aí É. 3. E aí você vai contar agora da sua. Aí, beleza, na hora lá, conta lá. Você tava. Você. E aí eu percebi agora que o Jaime está online ali, que era o motorista da viatura, o cara a quem eu uma boa parte da minha vida aí, praticamente eu tenho ele como um herói, que é o cara que ajudou a me salvar, né? Ele conseguiu destrancar a viatura e pegou no rádio e mencionou, ó, prioridade, né? Prioridade na rede, eu estou deslocando para o Hospital Florianópolis, o Vitor está baleado e o Leandro eu acho que já era. Aí eu, calma aí, cara, como assim? Um disse que eu morri, o outro disse que eu já era e eu estou escutando esse negócio todo. Eu não consigo me mexer, não consigo falar, mas aí eu também não vejo a tal da rampa luminosa, nem a escada rolante pegando fogo, eu digo, não vem Você nem de tava cima com o nem de pé baixo, lá, né? você tava com o pé lá, quase com os dois lá, né? Isso, é. Eu digo, alguém tem que vir buscar aqui, né? Alguém tem que vir, né? Tomar providência aqui com o camarada. Será que o que está acontecendo aí? E aí, num dado momento, eu acho que ele passou por uma lombada ou um canteiro central e eu senti o meu corpo sair e bater no banco. Aí eu disse, não, peraí, agora eu senti. Não tô morto. E apaguei. Aí, de repente, acordei no hospital, um colega meu do meu lado aqui, olhando para mim assim como quem estava vendo um fantasma, né? E aí eu olhei para ele e disse, fui baleado, né? Tomei um balaço. Aí ele assim, tomou. Aí eu assim, e aí, foi na cabeça? Ele assim, eu acho que foi. E aí eu já estava conseguindo falar. Aí eu olhei para frente, assim, tinha quatro homens, né, com paramentados com roupas de hospital e tal. Eu olhei para eles e disse, quem é o médico aí dos senhores? Aí o cara sou eu. Eu assim, e aí, o que eu falo para a família? Eu vou morrer? Como é que é? Aí ele olhou pro meu colega e disse, vem cá, ele é sempre frio assim ou tá sob efeito de alguma coisa? Não, normalmente ele é um cara assim. Mas é o que às vezes eu comento, eu estava até conversando com o Guinter esse final de semana, que a gente tem que trabalha na segurança, a gente tem que criar uma mentalidade, né? Quase com o que a gente diz do, da consciência situacional de combate, né? Tu tem que ter uma Isso. mentalidade. Tu tem que colocar na tua cabeça que aquele dia pode chegar. E se ele chegar, como é que tu vai agir? Entende? Então eu tombei, mas eu tenho que saber que o meu parceiro pode precisar do carregador que está na minha perna. Eu tombei, mas eu estou mais ou menos. Se eu me desesperar, o coração vai acelerar, eu estou perdendo sangue, vai jorrar mais sangue. Então eu vou tentar manter o lance, né? Aconteceu, cara, não tem como voltar no tempo, né? De volta para o futuro é coisa de filme, então agora é sanar o problema. E aí o médico disse, olha, eu tenho que te levar para uma tomografia ainda para ver o que é que afetou. Eu digo, então vamos à tomografia. Aí eles pegaram a maca, me levaram para a tomografia e tal. Saí da tomografia, apaguei de novo. Aí acordei novamente, eu já estava numa ambulância, que eu estava sendo transferido de hospital. Que engraçado, né? Agora a gente está vendo aí a situação do Covid com UTIs lotadas, mas naquela época, em 2017, sem Covid, já não tinha leito de UTI para mim, tá? Eu fiquei 4 dias no Hospital Celso Ramos esperando liberar leito de UTI em algum outro hospital para eu poder fazer a cirurgia, em 2017. E aí fiz a cirurgia, né? Fiquei lá no Hospital Celso Ramos por alguns dias e tal. Fiz a cirurgia e fui transferido para o Hospital de Caridade. Porque na cirurgia, como o tiro passou numa região que começa o plexo braquial
e mais algumas inervações, inclusive o nervo vago, o meu diafragma subiu na cirurgia. E aí eles me entubaram porque pensaram que eu tinha tido um colapso respiratório, digamos assim, né? E aí fui para a UTI, fiquei 11 dias na UTI, eu acho que uns 5 dias eu devo ter ficado inconsciente, e o restante dos dias aí eu já tinha consciência do que estava acontecendo, né? Já tinha ideia do que estava acontecendo. Num dos hospitais colocaram um catéter no meu peito que estava infectado, acabou gerando uma infecção. Essa infecção gerou um trombo e eu tive um tromboembolismo, né? Uma embolia pulmonar. A minha saturação foi a 72, mais ou menos, abaixo do que muita gente hoje com Covid, né? Então, de lá para cá, cara, os médicos dizem assim, olha, Leandro, não tem assim uma explicação Você tem pelo menos muito... umas 10 datas aí de aniversário, né, para comemorar. É, A por que você aí, nasceu, a por do aí. dia lá, depois que você saiu Isso, do isso, catéter e assim vai, né? mais ou menos isso. Ah, e E ainda aí é tem aí aquela história, né? 11 dias de UTI, cara, sem se alimentar, sem beber água, alimentação somente por sonda nasal, sabe? Eu perdi 11 quilos. já ia falar, né? E já Você não ficou sou um magro, cara, você me mandou já não sou, os vídeos, você bem magro. eu já não sou um cara, né, de grande estrutura e tal. Quando eu saí de lá, esse braço aqui, ele não tinha função nenhuma. Era um peso, simplesmente um peso. Você não conseguia Tá? movimentar ele. Nada, nada, absolutamente. Eu fazia um movimento assim, ó, puxando o ombro para mexer o braço, sabe? Mas eu pegava o meu braço assim e a mão ficava caída. Não tinha nada de movimento. E até o médico disse, ele disse que não acreditava que esse braço voltasse a ter função, né? Em virtude da altura da lesão. E aí, cara, fui para fisioterapia, foram cerca de 280 sessões de fisioterapia, e acupuntura, e massoterapia, e remédio, e coisa arada. Tive uma, uma oportunidade grande de encontrar uma ótima fisioterapeuta aqui em Florianópolis, a Kátia Cruz. Ela praticamente me deixou completamente funcional, né? Porque não tem como tu voltar o que era normal antes, não existe mais, né? Eu fiquei É, com uma você... sequela medular, né? Chamada Brown Sequard, né? E você É também o tá com lado... uma outra placa, né? É assim, agora eu tô... Não, então, agora eu tô com uma placa maior. Agora eu acho que até 762 eu aguento. Agora dá para aguentar até um Isso. 762, vou mostrar um 762 aqui pra galera. Que, que a placa aumentou, já aguentou. Essa daí aguentou. Se essa aí aguentou uma de 9 por 19, agora eu tô com uma que é o Pronto, dobro aí. dessa. Aguentar um desse aqui agora. Não, É o não tem como, dobro. né, cara? Um desse aí arranca o pescoço. Aí aqui é muito. Vamos só dando as pinceladas, né? É, Que é o calibre de baixa velocidade, né? Isso é que fez a diferença, né? A gente brinca exato, aqui exato. e você leva que é justamente para não fazer o mimimi, né? O processo de vitimização, usar a É, live não como tem porquê, vitimização. né? Vamos usar a live para o bate-papo, O descontração conhecimento, né? E e o disseminar o conhecimento, a construção. conhecimento e você mostrar que a gente vai falar de outras coisas também aqui. É, Que se fosse um calibre de alta velocidade, né, já era, não tinha. Aí nesse calibre de alta velocidade ia levar sua placa, coluna, com tudo ali, né? Nesse aqui com que a toda gente pegou. certeza. E aí realmente a onda, né, a cavidade tanto permanente como temporária, e quando pegasse na placa, estraçalhasse a placa ali, né, despedaçasse, iriam formar projéteis secundários, né, a partir dali, que iam danificar mais ainda. Ou seja, o final não seria totalmente diferente, né?
Então, só para a gente diferenciar aí, você foi atingido por um projétil de baixa velocidade, né? Um 9 milímetros, baixa velocidade e alta velocidade, o limite é ali do Vincent de Maio ali, né? 610 metros por segundo. Você vai ver, você vai ler aí no livro do João Bosco, se não leu ainda, né? E do João também, tá para chegar aí. O pessoal tá comentando ali embaixo que stop in power não existe, mas existe o stop em placa. Stop em placa, exatamente. Stop em placa. Agora você tá com a maior, né? Você tá com agora. Então, aquela ali era de 2 parafusos, né? E agora eu tô com 2 segmentos da cervical fixados. Então é uma placa com 4 parafusos. Com 4 parafusos. Então é praticamente o dobro, né? Maior. É praticamente o dobro, isso é. Então você já é um cara que num confronto armado já vai ser mais difícil ser incapacitado, né? Imediatamente. É só se for por tiro tardia, no tronco encefálico, por tiro na cervical, sim. Né? Mas na cervical está protegido. Né? Só se conseguirem criar o que o Doc chama, né? O ralo de sangramento, né? De sangramento, exatamente. E aí, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aí você se recuperou, né? Já falamos. E aí nós vamos chegar no ponto de que o calibre 9mm na época não era permitido, né? Na época não, para guardas municipais não era não. Não, mas hoje ele é um calibre permitido, né? Ele é um calibre permitido. Municipais. Inclusive. Deixa eu só só fazer um merchan aqui, né? Da Guarda Municipal lá de Petrolina, da minha terra natal aí, foi a primeira guarda municipal do Brasil a ter autorização do Exército para usar o calibre 9mm. Já estava marcado para dar o curso de balística terminal lá para os 80 novos guardas municipais, né? Só que aí por conta do Covid o curso de formação foi suspenso, né? A gente tem que remarcar. Foi suspenso, né? Mas assim, vamos só contextualizando, e agora você vai falar uma coisa importante, né? As facções cada vez mais armadas, né? Só para exemplificar aí, hoje no Rio de Janeiro foi a maior apreensão de fuzis da Polícia Rodoviária Federal, né? Só dar uma lida aí nas reportagens aí, todos os fuzis novos, eu acompanhei. Calibres, fuzis de precisão, todas as pistolas com miras, né? Então eles se equipando cada vez mais e a Guarda Municipal de 380. E aí, dá para bater de frente com esses caras? 380 CP, cara. Aqui em Florianópolis estava uma moda aí pelo meio da bandidagem da Glock com seletor de rajada, né? Seletor de rajada. Isso. E eu tenho a impressão de ter visto nesse dia uma arma longa. Não tão longa quanto uma plataforma R ou um FAL, né? Algo semelhante a uma MT-12 ou um Kit Rony, sabe? A Sidney tá falando aí das .50, né? Aqui é a .50. Aqui é a 762, só para vocês terem uma ideia, né? Como é que eles estão? Então, e aqui em Florianópolis estava com isso, estava com esse lance de Glock e seletor de rajada e coisa e tal. E a gente via no noticiário que fulano morreu com não sei quantos tiros de 9mm Luger, 9mm Parabellum. Beltrano morreu com 9mm também, Ciclano morreu com 9mm também. Então a gente já sabia que a gente estava com uma condição de resposta inferior. Isso a gente já sabia, né? Só que a gente não tinha o que fazer, né? Hoje, eu acho, tomara que o meu querido amigo ali, o comandante Ivan, da Guarda Municipal, ou o Sub-Ricardo, estão fazendo aí um excelente trabalho aí na parte de Covid. Entrou agora o Fernando Rax, outro baita guerreiro. Um abraço, Rax. Tomara que logo eles consigam convencer a gestão municipal
que precisa fazer essa adaptação o mais rápido possível. A transição do 380 ACP para o 9, para o 19. E na minha opinião, Barros, eu não sou um especialista no assunto, mas não há nem que se pensar em ponto 40 SW. Se já tem o 9 por 19 assim, Isso, e tem exatamente. protocolo do FBI, né, dizendo que é o calibre mais eficaz nessa situação, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, está usando o 9 por 19 com munição bonded. A de 147 grains, né? 147, a Polícia Rodoviária Federal está usando essa. Eu tenho uma G2C, que aquela empresa lá dos galinhos fez questão de escrever ainda na lateral dela. Outro dia ainda brinquei com o delegado João Neto. Eles foram tão ruins que eles escreveram 9 milímetros. Eles nem foram capazes de escrever 9 por 19 ou 19. escrever, ou dar a nomenclatura correta, né? Falar nisso aí, tem muita gente aí, tem que falar o calibre nominal correto, senão o Joãozinho quebra a gente aí, né? Então é o 50 BGM, bravo, 50 BGM, o 762, já que falaram aí, o 762 por 51 e aqui é o 762 por 39, não é? Ou tem uns 7 milímetros Mauser também. E aí, só para comparar aí, o 556 com 556 por 45 e o .50 BMG. Só para a gente falar de calibre. A Sidney está dizendo ali, ó, verdade. Sidney está dizendo verdade. E o João sempre fala, né? O João sempre fala, o próprio 380 ACP é da família 9mm. É o 9 por 17, né? Entende? Então dizer que a pistola Glock, vamos supor, pistola da empresa fulana de tal, G2C, 9mm. 9mm o quê, amigo? Né? Então eu acho que nesse ponto, por exemplo, que essas lives, esse bate-papo que a gente tem, eu acho que traz muita construção. Porque para mim, até pouco tempo atrás, isso era tudo de outra maneira. A partir do momento que eu comecei a ler um pouquinho mais sobre balística, sobre o trabalho de vocês e acompanhar o trabalho de vocês, é que eu fui ver que tem toda essa diferenciação, sabe? Tem muita gente, eu tenho certeza disso, que tem muito operador da segurança pública que não sabe diferenciar ETOG de ETPP. Né? Até gostaria, né, Barros? Até gostaria que tu fizesse aí, se tu puder dar o rol ali, né? ETOG, encamisado total, sim, ogival, certo, porque são as siglas usadas pela fabricante nacional. Pela fabricante nacional, né? Que eu falo dessas siglas total, porque é o que o pessoal vai encontrar aqui, né? Isso, exatamente. É porque como ainda esperamos que em breve haja essa abertura, né, do mercado e a gente tenha mais opções e não fique preso só com as opções nacionais. Falar nisso, já que a gente está falando de 9mm, dia 12 provavelmente, né, deve sair o artigo aí dos testes que eu fiz aí, de 6 opções nacionais, né, do calibre 9 por 19, 6 tipos de munições. A gente pegou falar aqui o nome das munições: Copper Bullet, as 3 bonded, a de 115, a 124 e a de 147, e as 2 encamisadas totais ogivais de 115 e 124. Para provar, demonstrar que a grandeza física relacionada com penetração, que é o segundo fator para incapacitar, né, na teoria da incapacitação atual adotada pelo FBI, né? A primeira é a localização, o segundo é penetração, o terceiro é diâmetro da lesão. A penetração não tem a ver com energia. E muita gente escolhe a munição pela energia. Eu vou levar essa porque tem mais energia, né? Usa uma munição expansiva porque diz, essa é boa porque tem maior stopping power, transfere mais energia. E não tem nada a ver com energia. Penetração tem a ver com momento linear e o artigo vai explicar isso. Beleza? Sim, então o livro deve estar saindo
O livro do João Bosco já O explica livro do isso, João né? Bosco menciona, né, o triângulo da incapacitação, né? E Ele menciona menciona, o né? momento linear, né? Tanto que eu mandar um Aham. abraço aí pro João Bosco, eu chamo ele de meu padrinho, porque ele sempre me ajuda aí, desde antes de a gente chegar até aqui, né? Mas já desde balística, desde quando eu entrei na polícia, 11 anos atrás, tanto na balística quanto nos explosivos também. Então, foi um cara que sempre me ajudou. E também a gente deu uma revisada aí nesses testes aí. E deve sair dia 12, se eu não me engano. Beleza? São duas partes, então vai ajudar o pessoal aí na escolha, na melhor escolha da munição, dentre as opções que a gente tem, né? Nós somos reféns de uma determinada empresa aí. Por falar, Então, Barros, em escolha de munição, não satisfeitos de usar o calibre 380 CP, né? Nós ainda usávamos aquela famigerada munição que, como vou te parafrasear começa agora, começa com G e termina com old, com né? old, é a famosa. Que, é, que além do calibre já ser anêmico, parafraseando o João Neto, a munição ela é É a expansiva pior de e todas. Vamos resumir aqui para a gente ganhar um tempinho. É a pior munição que existe. É essa então, munição aí. A pior. então, quando eu comecei a ter contato com todo esse conteúdo aí, eu fui ficando mais apavorado ainda. Eu disse, não, tá tudo Isso. errado. Só, pessoal, esqueci de falar onde vai ser publicado. No site da InfoArmas, né? Depois dá uma olhada lá. É o maior portal de informação sobre armas, né? Da América Latina. Só tem fera lá. É, todo dia tem artigo novo lá. Então é bom dar uma olhada lá. Dia 12 deve estar sendo publicado. Exatamente, essa daí. A gente não vai falar o nome, né? Porque a live vai. Mas nos comentários já. O pessoal já juntou, né? Já tá botando ali. A pior de Então todas. A não. pior de todas. Não contente, né, com a situação do 380 CP já ser anêmico, a munição utilizada ainda é aquela ali, a expansiva amarelinha, aquela cor de ouro. E Isso. aí o que Ah, acontece? Toda essa situação precisa, eu acho que cada vez mais ser difundida, né? E aí é onde veio o intuito do meu canal, né, do Sangue Azul Catarinense, de difundir as atividades de guardas municipais, difundir as atividades dos peritos, de difundir as atividades dos demais operadores de segurança e também ajudar vocês, peritos, escritores e tal, né, que elaboram artigos, que estão trabalhando nisso todos os dias, a quebrar esses mitos de stop power que não existe. Você vai dar double tap porque é 2 sacas de cimento no peito do cara para o cara cair. Você não vai usar 9 milímetros porque ela vai te acertar o teu alvo, mas vai transfixar. acertar, mas vai atravessar o teu alvo e vai acertar a velhinha grávida de 60 anos lá atrás. Né? Que o polícia é tão azarado que ele acerta a velhinha e ela ainda está grávida, né? É. Então, E temos assim, que quebrar essa situação, né, isso. Barro? Antigamente, em 2009, né, um dos livros que eu criei, foi do Balística Forense, né? Eu também eu decorava aquela tabelinha lá do Stop Power, né? Então, É? a gente é doutrinado a vida toda a acreditar nisso. Aí, vendo filme, né? Assistindo a comerciais de TV ou vendo propagandas é, da fabricante, né, nacional ou de fabricantes. Você pega uma munição daquela munição hippie, né, e você lê, a gente dizer que não. Munição hippie, o que A é, hein, Barros? famosa, É a munição que faz munição, a pulseirinha na famosa, praça? Não. a munição hippie é essa daqui, ó, é o Eu último sei, eu round sei. que você vai precisar, né? Ela se separa em 9 partes que vão atingir todos os seus órgãos vitais. Você Nossa, pode atirar de olho fechado, ela é teleguiada. é.
É E aí você não praticamente um precisa. ciclone bomba dentro da pessoa, né? Você só Aquilo ali, né? precisa de uma munição no carregador, não precisa de mais nada. Não precisa mais nada, né? Não, no É carregador não, só tipo na câmera. Não precisa nem de o carregador. filme do Clint Eastwood, né? Dava um tiro de Magnum, de 44 Magnum e capotava uma Kombi, né? Isso, exatamente. É, Então é complicada essa situação. Então a gente está somos privilegiados, né, por uhum. ter a oportunidade de ter obras nacionais, né, com esse conteúdo, porque antes a gente só tinha acesso a isso livros de fora, né? Então você já pega, claro, você pega ali a Bíblia dos Ferimentos ali do Vincent de Maio, serve tanto para a área de medicina legal quanto a nossa área ali de perícia, que está bem relacionado. Muita coisa tem dele no livro do João, dos dois João, né? Do João Bosco, do João da Cunha, né? O Doc também, o Doc Manilha está escrevendo uns 3 livros, ele não sabe quando vai lançar, né? Mas tá aí, né? Tá no forno uns 3. Eu também É estou que o Doc faz escrevendo. muita coisa, né? O Doc consegue fazer muita coisa ao Cara, mesmo tempo. é Ele professor de pós-graduação em APH e integrante do Tigre. É uma barbaridade. Então, esse momento aí, ó, o Esperandil também tá fazendo um aí, se não me engano, de balística de VCQB, né, de balística veicular, de combate veicular. Então, nesse site aí, do Inforarmas, tem vários artigos e artigos científicos, né? Usar a ciência para explicar determinadas coisas que no mundo da arma de fogo o pessoal gosta demais de ir pelo achismo, né? O fantástico mundo do achismo, ou dos youtubers, né? Ontem a gente debateu bastante um vídeo aí que o cara teimava que para a tendência do projétil a sair do vidro, né, para transfixar o vidro de dentro para fora, era descer. E a gente teve que explicar, usando a física não tem como fazer isso, né? Estudar balística separadamente de física, né? Então é isso. Queria que você continuasse agora, né? A gente só está dando essas pinceladas só para sempre linkar com a balística, né? O seu caso aí, né? E Sim. você estava falando, dando continuidade aí sobre os gestores, né, das guardas municipais É, eu acho que não dessa são nem os mudança. gestores. Eu acho que não são os gestores das guardas municipais, Barros. Os gestores das guardas municipais já tem um bom tempo que vem sendo guardas municipais, né? E a 13022, que entrou em 2014, 13022, ela colocou que a guarda ela só pode ser gerida por guarda, né? A não ser no primeiro ano. Então, o gestor da guarda municipal, por ser guarda municipal, ele tem a melhor intenção, né? O problema, cara, é a vontade política do gestor municipal, muitas vezes, Isso, sabe? Porque exatamente. você vê que o Brasil é um dos únicos, não posso dizer que é um dos únicos, mas é um dos países que ainda utiliza, coloca uma guarnição numa viatura com 2 armas curtas, como única opção, sendo que na maior parte do mundo a arma curta é a segunda É a arma, segunda arma, né? O Doc sempre fala né? que para incapacitar ele prefere sempre estar de 5,56 por 45, né? E usar a pistola